hoje depende de mim e de você. Por Deus vai acontecer. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem é o mesmo faz a mesma coisa. Essa história que Deus não faz mais cura hoje, não pega não. Quando eu era pequeno, na igreja que eu pertencia, diziam isso. Não, foi só para os tempos bíblicos. História fiada, irmão. Ontem aqui, só de caroço com o pastor Jaime, foram 30 pessoas. Fora o que aconteceu comigo sozinho. Depois eu orei com ele garimpou. E Deus fez acontecer isso. E cada caso sério. E nosso Deus é mais sério do que esses casos, irmão. Ele quer lhe abençoar, quer fazer de você uma verdadeira bênção. O que eu tenho que fazer? Crer que Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Nós vamos cantar agora em o nome de Jesus. Você vai prestar atenção na letra que vai aparecer aqui. Não é o vídeo, não. Eu quero cantar com o povo aqui agora. Você vai colocar só a letra só. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Isso é Hebreus 11:1. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Você quer ser abençoado? Mas eu não tenho fé. Que bom que você não tem, porque a palavra que eu vou trazer vai trazer fé para você. Aí você usa essa fé e Deus já cura. Você pode não ter aquela fé ativa, mas ela está já preparada para você. Um momento especial na história do reino de Davi. Davi estava velho e já ia partir para a eternidade. É 1 Crônicas 28. Aqui tem muita lição. A gente costuma ficar muito tempo num versículo para não perder o alimento. Diz assim: então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam ao rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo varão valente. Não queria ninguém derrotado. Irmão, se prepara, que isso aqui é uma lição para nós. Deus diz que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Você pode ser tímido na vida normal do pessoal, não deve ser, porque ninguém é superior a você. Chegar perto de uma autoridade tremendo, você já promove ela lá em cima e você cai lá embaixo. Você tem que chegar com dignidade. Eu não quero saber se ele é presidente, se ele é governador, se ele é prefeito, se ele é juiz, se é desembargador, se é ministro. É problema dele. Eu estou falando com um ser humano igual a mim. Vou respeitá-lo na posição, mas não vou me dobrar, não. O que é isso? Eu nunca gostei daquele negócio que vê no país que tem rei, todo mundo chega e dobra diante do rei. Que negócio é esse? Eu respeito ele, mas eu sou um chefe de família, vou dobrar para quê? Mas diante de Deus eu dobro, é o único que eu dobro a minha cabeça. E você deve ser igual. Não, eu vou buscar o meu Deus, eu vou ser o abençoado. Aí você fica com timidez, não, mas eu não mereço. Se você fez qualquer coisa errada, hoje é o dia de você se acertar com Deus. E não tem que falar 2 horas, não. É falar: Deus, ok, não quero fazer mais, me perdoa, acabou. E aí depois ele vai lhe dar o arrependimento para você, aos poucos, ir confessando, e ele promovendo você. Hoje pode ser, e é, o primeiro dia do resto da sua vida, mas do resto da sua vida de sucesso. Porque o resto da vida, todo mundo é o primeiro dia, tua vida de sucesso. Acabou o fracasso. Você veio para encontrar o Deus vivo quer encontrar você. Então Davi convocou todo mundo. Valente não fica em casa, medroso, tímido pode ficar. Isso era decreto em Israel. Israel saía para uma batalha, e quando chegava o inimigo, estava lá, milhares de soldados, tudo armado e provocando, com foice na mão, com facão, que naquele tempo a luta era desse jeito. E o Israel não tinha que temer. O sacerdote saía, que ia junto, entrava na frente, estava lá o inimigo, dava as costas para ele e dizia para o exército dele: quem aqui, tinha que fazer várias perguntas, é medroso? Volta para casa. Que o medroso na batalha atrapalha o outro. Você confia que ele vai fazer, mas tem medo, você fica sozinho. Então melhor não estar do seu lado. Aí saía aquela turma: quem aqui construiu uma casa e ainda não morou nela? Vai morar na sua casa primeiro. Quem plantou um pomar e ainda não usufruiu do fruto?
vai comer. Quem casou, tem 1 ano de lua de mel, tem menos de 1 ano, vai embora para casa, você tem que estar lá com a sua esposa. Aí saiu, ficava aquele grupinho, mas dos valentes. Irmão, os valentes não precisam ser muitos, ele precisa ser valente. Ele crê em Deus, que Deus é que faz a obra. Então o Davi chamou toda essa turma. E o que ele fez? E pôs o rei Davi em pé e disse: quando você for dirigir uma palavra a alguém na sua casa, você está fazendo uma reunião de oração, você se põe em pé. Você está representando Deus ali. Todo mundo está sentado, uns no sofá, outros no chão, mas você fica em pé. Nada de sentar e ficar conversando, não. Pôs-se em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Então ele tratava o povo dele não como os súditos que não valiam nada, não, eram meus irmãos e povo meu. Quando nós começamos a olhar isso, e pode ser que alguém dentre nós está em erro, a gente ora e intercede para a pessoa, a gente não evita a pessoa, a gente sabe que aquilo ali é uma alma que o demônio tomou, e nós temos que pedir sabedoria a Deus para retomar essa alma para Deus. Sem demônio, qualquer pessoa só faz coisa boa. Com demônio, qualquer pessoa só faz coisa errada. Está fazendo coisa errada, tem operação do demônio. Tem sofrimento? Tem. Digo mais, qualquer anormalidade é sinal que tem demônio operando. Você tem que ser forte para expulsar. Ele continua aqui: em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Depois, mais na frente, ele conta o que ele preparou, mas deu muita coisa, irmão. O Davi, naquele tempo, é o seguinte: o país ia lutar com outro e vencia o outro. Eles, quando iam para a luta, levavam muita riqueza, porque eles só andavam a pé, e era às vezes meses. Então eles tinham que comprar comida, tinham que atender as necessidades, mas perdiam. Então o despojo que eles tinham passava a ser do vencedor. Essa era uma lei de guerra da época. O rei, se estivesse no meio, tinha a maior parte. Os outros iam tendo assim, que participaram. Então os soldados tinham o estímulo de qualquer país, que ele voltaria com riqueza para sua casa, daria tudo. E por que estavam sempre guerreando? Porque naquele tempo não se respeitava os outros. Hoje também ainda não se respeita como deveriam respeitar. Então eles vinham na época da colheita, roubavam tudo. Cada cidadão de Israel era um guerreiro, era preparado. Teve uma vez que o pessoal de Benjamim tinha um grupo grande de canhotos que com a mão esquerda eles cortavam um fio de cabelo longe, prática tremenda de jogar. Isso era preparação bélica. O Davi com a funda derrubou o gigante. Desde pequeno eles estavam sendo preparados, porque senão eles iriam ser derrotados. Aí ele diz assim: porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome. Deus proibiu Davi de edificar. E por que proibiu? Porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Sabe o que ele fez? Tudo bem, Senhor. Quando Deus proibir você de fazer alguma coisa, não fica brigando, não. Alguma coisa estava para acontecer. Quando ele tocar em você, que você tem que buscar ele, às vezes ele acorda você de madrugada, não fica deitado, não, assim não, levanta. Eu levantei 3 da manhã hoje, acordei, senti que é hora e fui orar, buscar Deus para poder lhe abençoar em nome de Jesus. Então vem, e quando for fazer alguma coisa, vai para o trabalho, vá preparado espiritualmente, porque você precisa desse apoio de Deus. Vai fazer uma viagem, vá preparado. E quando vier o mal, está amarrado em nome de Jesus, porque está escrito: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Vou parar por aqui que eu já vou orar agora, que Deus vai abençoar. Chegou a hora. Se você não prestou atenção, lamento. Aí você vai ter que voltar aqui outras vezes até aprender a prestar atenção. Mas a maioria que ouviu está preparada agora. Você veio para receber a minha oração? Fique em pé que eu vou orar com você. Eu vim, missionário. Hoje eu quero. Essa reunião de domingo de manhã, ela é feita em jejum.
Tem vezes que eu não estou em jejum, o pastor Jaime está. Tem vezes que pode acontecer que ele não esteja, eu estarei. Na maioria das vezes nós dois estamos. Agora o importante é você, que vem para poder vencer. Não sei o mal seu. Eu sempre aqui nós fazemos na época do inverno, que é para provar que a pessoa quer mesmo. Então, a primeira reunião é aquela que quer vencer na vida e vem e Deus opera, e é lindo o testemunho. Ou esse ano o inverno está demorado um pouquinho, parece que a corda dele acabou, estou dando mais corda lá, mas ele vai chegar. Quando eu acordei hoje estava 16 graus, estava 16 graus, quando eu levantei, acordei 3 horas, eu fiz, puxa vida, antigamente essa hora era 6, tem qualquer coisa errada por aí, mas Deus sabe de tudo. Nós vamos orar agora para Deus tocar em você, você creia, irmãos, Deus vai fazer maravilhas, não seja tímido, curva a cabeça e feche os olhos, e diga para ele o que você quer dele. Você tem que falar: Senhor, eu preciso de... baixinho, ninguém precisa ouvir não, eu preciso disso, eu estou aqui para ser abençoado, baseado no que você está falando. Eu vou orar agora para Deus tocar em você, e eu digo o seguinte: ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, o Senhor prometeu e disse que nos dava poder sobre todo o poder do inimigo, que poderíamos pisar serpentes e escorpiões, figuras que o Senhor usou para mostrar os piores demônios que existem. Pois Pai, agora eu me levanto contra esse mal que está nessa pessoa, seja uma simples alergia, a simples perturbação, ou pode ser um caso difícil, Deus, não para o Senhor, para o homem pode ser, pois eu agora, em nome de Jesus, eu amarro toda a ação do inimigo que está nessa vida, e eu digo a você, espírito de doença, você tem que sair dessa pessoa. Você que colocou qualquer doença, pode ser artrose que não tem cura, pode ser o câncer que mata com rapidez, você está proibido de continuar. Eu exijo agora a sua saída. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a soltar essa pessoa, pega o seu caroço, o seu tumor, a sua hérnia, a sua nascida, vai orando agora que Deus está operando agora, e eu estou dizendo para você: embora demônio, pega o seu mal e vai embora. Eu estou mandando agora em nome de Jesus. Você que colocou um tumor na próstata dessa pessoa, ela volumou-se e o doutor disse que é câncer, não importa que seja, eu exijo, saia, vai embora agora, desapareça. Não é um pedido, é uma ordem. Sai com a dor de cabeça, sai com a artrite, vai saindo com a bursite, vai saindo com a tendinite, vai saindo agora com todo it e com todo ose, vai embora com a lordose, escoliose, cifose. Abandone essa pessoa, seja o mal que for, na vista, no ouvido, saia em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro diante de Ti que quem orou comigo está curado e liberto. Em nome de Jesus, se orou com fé, em nome de Jesus. E você diz: eu creio. Vamos para Neemias capítulo 2. Neemias foi um servo de Deus, entenda, depois se tornou governador de Judá, mas ele estava no cativeiro. Ou seja, a sua nação perdeu, e ele servia ao rei naquela época como um copeiro. Depois do livro de Crônicas, você encontra o Esdras, depois o Neemias, o capítulo é o 2. Isso vai falar muito ao seu coração. Capítulo 2, diz assim: sucedeu, pois, no meio de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estava triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza do coração. Então temi muito, de grande maneira. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós estamos nos apresentando às pessoas com uma tristeza no nosso coração. O Neemias aqui, Deus o abençoou. Já viu que Deus transforma a maldição
em bênção e transformou isso aqui, porque ele pôde abrir o coração, entender e falar da situação que estava o seu povo, que estava a terra dos seus pais, e ele ganhou permissão até de voltar e tudo. Mas eu quero falar sobre isso aqui, como é que estamos nos apresentando diante das pessoas, porque nós somos de Deus. Nós não podemos, mas pastor Jaime, eu não sou um artista, eu não sou um ator, eu não sei representar. Se eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma luta. Calma, nós vamos chegar lá. Vamos para o segundo livro aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda dentro do assunto. O capítulo é 2 também. Versículo 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, o quê? Não ir mais ter convosco em tristeza. Diz, porque se eu vos entristeço, em quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Então Paulo está propondo no coração não se apresentar ao povo de Corinto com tristeza. Nós temos que pegar isso aqui. Como é que estamos nos apresentando? Podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar adversidades, mas não podemos nos apresentar diante dos amigos, diante dos familiares, com a tristeza no nosso coração. Por quê? Primeiro vamos ver uma coisa importante, como é que nos apresentamos diante de Deus. Salmo 100, quem lembra do Salmo 100? Esse que você conhece muito, esse já é bem conhecido nosso. Versículo 2 basta para nós. Podemos chegar ao início do 3. Diz o que? O Salmo 100, versículo de número 2. Servi ao Senhor como? Com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Espera aí, eu estou com um diagnóstico de um câncer. Eu estou com um diagnóstico de uma lesão cardíaca, que eu tenho que passar por uma cirurgia. Eu estou enfrentando uma crise no casamento, estou enfrentando uma luta com um filho, com uma filha, estou enfrentando um momento financeiro difícil, profissional. Veja o início do versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Então, seja qual for a situação, eu não vou me apresentar a Deus com tristeza. Eu também não vou me apresentar a ti com tristeza, mas primeiro a Deus, porque Ele é Deus. Então eu vou diante dEle e apresento a minha causa ao Senhor, apresento a minha situação ao Senhor. Domingo deste, antes de começar, eu acabei a reunião de oração, fiz a reunião de oração, 40 minutos com Deus. Todos os domingos nós temos 40 minutos com Deus. Aí eu reuni os obreiros da igreja, os que usam uniforme, eu dei uma palavra para eles. Eu disse, às vezes estamos enfrentando lutas. Eu tenho dito para as pessoas na igreja, você olha um obreiro, olha uma obreira, um pastor, uma pastora, e você diz, pastor, obreiro, ora por mim que eu estou com câncer. E aquele obreiro também está com câncer. Você diz, irmão, ora por mim que eu estou com um problema com um filho muito grande. E aquele pastor também está com um problema com o filho. Mas qual é a diferença? Ele se apresentou a Deus, sabendo que Ele é Deus. Para quê? Para mudar aquela situação. Então já vou na presença de Deus com canto. Deus, surgiu essa situação, surgiu essa adversidade, mas o Senhor é Deus para mudar essa situação. Aí nós fomos para Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Esse é bem estudado no nosso meio. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Capítulo de número 4, versículo 6. Diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então, seja qual for a situação, então é uma doença que apareceu no meu corpo, mas eu vou servir a Deus depois na igreja, eu sou obreiro, entendeu? Eu sou pregador, eu vou servir. Eu não posso chegar diante de você contristado, triste, abatido, entende? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apresentar a Deus. Deus, surgiu essa doença, surgiu essa situação, mas o Senhor é Deus para mudar. Eu invoco o teu poder, a tua ajuda, coloco isso no teu altar, invoco o poder do nome de Jesus. Quando eu conheço o nome de Jesus, eu oro, essa doença está amaldiçoada, essa situação está repreendida em nome de Jesus. Aí olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guarda os vossos corações. Então eu estou ali e você vê o obreiro tem paz. Mesmo enfrentando, eu falei, as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas.
Nós temos, mas nós não somos atores. O profissional que alegra as pessoas, eu falo palestra de circo, ele vai lá, entra no camarim, ele se ajeita todinho. Bom dia, boa noite, né? Mas não, ele está ali representando. Ele não é um homem alegre, ele não é uma pessoa feliz. Ele está fazendo ali porque ele é um profissional para alegrar o coração das pessoas. Eu falei bem, nós não. Nós realmente colocamos no altar de Deus. Por isso que nós temos paz e servimos a Deus com alegria. E chegamos aqui com o rosto não triste, não abatido. Por quê? Porque Deus guardou o nosso coração. Provérbios é um versículo da Bíblia que eu já citei várias vezes. Provérbio 15, versículo 13. E, meu irmão, se olha aí no espelho. Que isso, pastor Jair? Vamos ver aqui. Ele diz... O coração alegre, diga, aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando você não apresenta a Deus a sua causa, a sua situação, o seu coração está abatido. Por mais que você tente, olha para mim, disfarçar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Você nota. Mas é porque vem lá de dentro, mas quando você apresenta a sua causa a Deus, é o que temos que fazer todos os dias, porque estamos num mundo onde vamos ter problemas. Lembra do pregador? Um rapaz chegou para ele, um jovem, pastor, eu queria que o senhor orasse comigo, eu não quero ter problema com o diabo. Tudo bem, jovem, fecha os olhos que eu vou fazer uma oração para você morrer agora. Ô pastor, eu não quero isso não. Amigo, você está no mundo onde o diabo está. De vez em quando você vai ter umas lutas, mas não temas, porque eu sou, não é o que diz o Senhor, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então nós temos que ver como estão nos apresentando diante das pessoas, como estamos nos apresentando diante das situações, como é que estamos enfrentando as situações. Temos que mostrar que seja qual for a situação, Deus está conosco. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Bem, Daniel, para você entender, ele, como Neemias, também passou uma situação idêntica. Ele foi tirado da sua terra, seu país perdeu para a Babilônia, e lá na Babilônia ele foi escolhido para estar servindo a Nabucodonosor no palácio. Ele iria aprender o idioma deles, dos caldeus, a cultura deles, costume deles, durante 3 anos. E o rei designou a comida de Daniel com um dos outros jovens também. E aquela comida tinha alguma coisa que Daniel não aceitou no coração. Diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Somos nós. Nós não podemos, de maneira alguma, entenda bem, nos contar. Você entrou numa empresa, você chega lá, você vê algumas práticas que não são boas. Coloca no seu coração, eu não vou me contaminar. Você pode ter entrado na política e viu alguma coisa, não se contamine. Não fique escandalizado, não. Até na igreja. Você ouviu conversinha, na verdade? Eu estava falando para um pastor, e igreja, entenda bem, é um lugar de seres humanos. Até eu contei que um pastor uma vez falou, se assim encontrar a igreja perfeita, não entra nela não, hein? Por quê? Porque você vai estragá-la. Porque certamente não é de humano. Onde tem o ser humano, tem problemas, tem dificuldades. E eu contei, falei para ele, amigo, quanto maior é o trabalho, entenda bem, mais lutas você vai ter, mais adversidades você vai ter, é normal, é como uma família. Você tem um filho só, é só ele. Mas quando tem o outro é que faz, o pai, a mãe, o fulano, na verdade, já começa a reclamar um do outro. Se tiver mais filhos, é assim. E assim em qualquer lugar. Então o Daniel entrou lá e disse, eu não vou me contaminar. Isso foi importante. Aí um pastor nosso, o pastor de Cotia, vários pastores deram mensagem na vigília. Alguém participou da vigília? Quem participou da vigília? Alguns participaram aqui. E foi muito, porque estava super lotada, nós tivemos centenas de pessoas do lado de fora. E ele falou uma coisa, ele deu o exemplo do rio Tietê. Nasce em Salesópolis, vai descendo, nasce puro. Mas se ele vai passando, o que acontece com o rio Tietê? Ele vai se contaminando. Dá para beber essa água daqui? Nem tomar banho, não é verdade? Não dá. Mas você vai continuando, e lá na frente, já indo para o Mato Grosso do Sul, que ele vai terminar lá no Rio Paraná, até uma curiosidade, o Tietê não acaba no oceano, né? Ele vai para o Rio Paraná.
Mas o que eu quero dizer, nós temos que passar pela vida sem nos contaminarem. E Daniel fez isso, pessoal. Mas foi muito lindo, linda a história de Daniel. E no reino de Nabucodonosor, ele se tornou uma potência. Se tornou um homem forte, um homem admirado e respeitado. Porque Deus deu capacidade a Daniel de interpretar sonhos. A capacidade de Daniel vinha de Deus, ele entendia isso. Por isso, ele não se contaminou. Busca a capacidade de Deus. Aí Nabucodonosor foi embora, como todo mundo vai um dia. Entrou o filho dele, Belsassar. Aí esse não tinha juízo, não. Pegou os utensílios da casa do Senhor e fez na festinha dele, lá, nas orgias dele. E aquilo não foi agradável a Deus. Estava ele lá com seus príncipes, seus grandes, quando de repente aparece uma mão, escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Ofazim. Ele, o que é isso? E todo mundo sabia que era algo sobrenatural, porque ele via a mão escrevendo, não tinha nada. Ele ficou atordoado, atormentado. A rainha disse, calma, rei. Tem um homem aqui, nessa época, Daniel não estava no palácio mais. Estava esquecido, estava jogado para algum canto. Mas entenda, Daniel não se contaminou nunca. Ele foi chamado. Ele interpretou, o rei, não é boa notícia não. Seu reino foi pesado na balança, foi achado em falta, e o seu reino será tirado. E foi tirado. Ele queria até presentear Daniel, não. Isso foi dom de Deus, Deus que me deu esse dom, a ele toda a honra e toda a glória. E entrou um novo reino, medos e persas. E o rei Dario estava lá. E ele viu, como também Ciro, viu em Daniel o quê? Um espírito excelente. Ele ficou certamente conhecendo a história de Daniel, que Daniel era um transportado de Judá, mas que ele tinha dons espirituais, e ele via em Daniel algo excelente. Ele pensou constituir Daniel um príncipe sobre todos os príncipes e presidentes, uma autoridade máxima naquele país. Aí os homens tiveram dor de cotovelo e pensaram assim, vamos achar alguma falha nele. Procuraram e não acharam falha nenhuma. A Bíblia fala isso no capítulo 6 e é muito importante. As pessoas podem fazer o que for, não devem achar nenhuma contaminação em você. Não acharam nada demais em Daniel. Aí eles simplesmente notaram também uma coisa, ele é muito religioso, né? 3 vezes no dia ele dobra os joelhos e ora. Não era religioso, ele tinha comunhão com Deus. Aí eles, já sei, alguém deve ter dado a ideia. Vamos fazer uma lei aqui, um decreto, e pedir o rei para assinar. Durante 30 dias, ninguém pode fazer um pedido a um rei, a um homem ou a um Deus, a não ser o rei Dario. Quando levaram para o Dario, ele disse, mas por que isso? E eles disseram, não, nós presidentes e príncipes, mentira que Daniel não estava presente, acordamos entre nós, está aqui para o senhor assinar, não tem nada demais, assina. Tá bom, vocês querem, ele assinou. Depois ele viu que era uma armadilha. Porque os homens notaram, 3 vezes no dia, Daniel dobrava os joelhos e buscava a Deus. 3 vezes no dia ele cumpria, mas ele foi tão respeitoso, que a Bíblia fala no capítulo 6, versículo 10, que citamos bastante, uma coisa importante, quando ele soube, entenda bem, que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, porque eles oravam voltados para Jerusalém. Mas reparem uma coisa, ele entrou na sua casa, ele não foi uma coisa de afronta, de escárnio, não. Ele já fazia isso, mas por respeito entrou na sua casa, mas está sendo vigiado até dentro de casa. Pessoal, o inimigo está olhando para você sempre, querendo procurar uma brecha na sua vida. E eles viram Daniel orando, porque 3 vezes no dia ele dobrava o joelho e fazia isso. Daniel foi denunciado, levado à presença do rei. O rei entendeu que era armadilha. O rei, a lei não pode ser revogada. Foi assinado com anel, agora só tem que cumprir. E teve que cumprir. E jogou Daniel na cauda dos leões. Mas Daniel, nós sabemos que o anjo do Senhor esteve lá e fechou a boca dos leões e não aconteceu nada com Daniel. Mas qual é a mensagem nossa aqui? Daniel não se contaminou, não se contamine. Mateus capítulo 24, versículo 13, vamos até lá? Mateus 24, 13, isso é bonito, hein? Mateus capítulo 24, versículo 13. Ele diz assim para nós, mas aquele que perseverar até o fim será, persevere em quem? Não se contaminarem, não se contamine. Mas calma,
Mesmo que você tenha se contaminado, não esqueça que nós conhecemos um Deus que Ele é misericordioso, um Deus que é bondoso. Se falamos de Daniel que não se contaminou, poderíamos falar de vários que se contaminaram, mas também de pessoas que encontraram o amor de Deus, encontraram a misericórdia de Deus. Como é que é isso? Vamos para Isaías, capítulo 1. Tem uma senhora citou Isaías, mas não esse versículo que eu estou dando agora. Versículo 17. Isaías, capítulo 1. Versículo 17. Ele diz: capítulo 1, versículo 17. Ele diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao alvo, tratai da causa da viúva. O 18, que é o nosso: vinde então e aguirme, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E o melhor, entenda bem, é a comunhão com Deus. Eu vi um pregador de fora, já falecido, que não fala de Billy Graham, e ele falou: a Bíblia não diz que você tem que procurar a felicidade. Não, a Bíblia manda você buscar o reino de Deus. A felicidade está em quê? Em fazer a vontade de Deus. A felicidade está em andar na presença de Deus. Mas um dia você então se contaminou e saiu da presença de Deus. Se contaminou, não digo que foi como Davi, com um adultério, ou até mesmo com um homicídio. Não, você se contaminou com desejos ou com sentimentos, porque você foi humilhado, porque você foi traído, porque você foi prejudicado. Então você se contaminou com ódio, com mágoa, com raiva, com revolta no seu coração. Não fique assim, não. O bom é que você não tivesse contaminado. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Mas se caiu, se levante. Vá a Deus. Não fique de maneira alguma com as vestes sujas, mas se apresente a Deus como você está, do jeito que você está. Quer dizer, você deve se apresentar ao Senhor e abrir o coração diante dele. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu me contaminei, eu deixei entrar, ninguém sabe. Tem coisa que ninguém vai saber, nunca vai saber, mas Deus sabe. Não esqueça que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração. E Deus, neste momento, está olhando para o meu coração, para o seu coração. Se você se contaminou, tem que ir. Ele fala aqui que ele vai purificar você. Esse Isaías, ele teve um encontro com Deus, no capítulo 6. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como a tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então vá. Ele continua fazendo a mesma coisa, ele vai tirar. Eu me contaminei, Deus, eu tenho me contaminado com o meu olhar. Então diga a Deus: santifica o meu olhar. Me toca, Deus, com brasa do altar. Hoje não é propriamente as brasas do altar, mas é o sangue de Jesus. Mas tem que ir a Ele, tem que confiar nele de todo o coração. Isso que é importante. Mas vamos voltar a falar que o bom é que você se mantenha como Daniel. Entenda, sempre, sempre, sem se contaminar. Mas se contaminou por algum motivo, deixou a contaminação entrar, vá a Deus, clame a misericórdia, clame o perdão de Deus que Ele tem. Se você ficar, você vai ser uma coisa bonita aqui para nós. Eclesiastes 9:8. Esse é lindo. Ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes.
todo o tempo, irmão. Não deixe o diabo te sujar. Mas repito, caso você tenha se sujado, não fique sujo. Não fique. Vá a ele, como Isaías falou em 18. E você fale com ele: Deus, me purifica. Eu não quero ficar contaminado. Porque você vai ser envergonhado no mundo espiritual. No mundo espiritual, você está sendo mostrado. Entenda? No mundo dos homens, talvez não. Você mantém uma aparência. Você já viu alguém falar cara de crente, pinta de crente, mas não tem sido muito crente, não. Mas no mundo espiritual está visível. E aí você é envergonhado. E Deus não quer de maneira alguma que a pessoa seja envergonhada. Então ela deve ir ao Senhor, para que em todo o tempo sejam alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção de Deus, não vai faltar. Você pode ter certeza, lutas, você pode ter, mas você nunca vai se abater. Você tem um óleo sobre a sua cabeça. Você está jejuando, você coloca o óleo sobre a sua cabeça, ninguém percebe, você está na presença de Deus. Então esse é o toque que Deus colocou no meu coração. Que chame o povo para quê? Para a santidade. Chame o povo para a comunhão com Ele, porque aí Ele vai fazer maravilhas. E Deus quer fazer. Deus está procurando um povo que se ofereça para Ele, um povo que se consagre, um povo que se ofereça no altar. Esse povo pode estar sujo, vai se tornar limpo. Pode estar contaminado, vai ser tocado com brasas do altar, vai ser lavado no sangue de Jesus. E o bom é isso. Aí, para terminar essa parte aqui, que é bonito, que Deus está chamando esse povo. Ele é Josué 3:5, depois Hebreus 12:14. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor o quê? Deus está querendo fazer, quer sacudir esse mundo com maravilhas, verdade. Rapaz, mas aquele cara não era isso. É, mas não é mais. É um novo homem, uma nova criatura. É, mas ele estava na igreja, mas agora não, agora ele se encontrou, ou se reencontrou com Deus. É isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus vai fazer maravilhas em todas as áreas, não só a curas, entenda, mas conversões impactantes na sua vida, na sua família. Deus quer isso. Eu não acredito, aquele cara é crente, agora é. Aquele troço agora se converteu. E é uma bênção, hein? E faz um louvor para Deus, e prega, e está nas praças, está em todo lugar. Mas aquele cara tão rico, aquele cara que disse que não tinha falta de nada, tinha, era um miserável, não tinha Deus, agora ele tem Deus também. Aquele cara não era morador de rua? É, mas está um príncipe agora. É isso que Deus quer fazer, maravilhas no nosso meio. Deus vai te surpreender, você vai ser um ganhador de almas. Você vai ser uma pessoa que vai conduzir muita gente ao reino de Deus. Falei para terminar, Hebreus 12:14. É a hora, igreja, essa é a hora de quê? De santificar. Seguir a paz com todos. Nunca tenha nada contra ninguém, não. Por mais que a pessoa tenha te ferido, tenha te humilhado, isso. Já ouviu falar, às vezes é melhor virar as costas, ser xingado, entendeu? Ser chamado até de covarde, de tudo, do que, entenda bem, perder a paz. Seguir a paz com todos. E a santificação, vamos lá, pessoal, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas Deus fala que Ele queria fazer. Veja Isaías 41, versículo 17. Está escrito assim: os aflitos e necessitados buscam águas, soluções para os seus problemas. Que significa isso? E não as há. E a sua língua se seca de sede. A língua que ele fala com Deus não tem mais, está seca, está precisando dessa água correndo. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Isso vi um dia desse na internet. O deserto da Arábia Saudita, que nunca choveu, choveu. Até no Saara tinha poça d'água lá, que aconteceu. Mas Deus ainda fala mais, a gente ainda vai ver. Pode ser que ainda tenha um pouquinho mais de seca, mas vai mudar, as coisas irão mudar. Ele fala assim: plantarei no deserto o cedro, e a ave de cita, e a murta, e a oliveira, conjuntamente, porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam
que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Então ele está fazendo uma obra que as pessoas não observam, mas quando vê, mudou a natureza. Deus sabe fazer a coisa. Ele que colocou essa terra girando num jeito que a gente não vai ser submergido pelas águas. Eu não sei se é para a direita ou para a esquerda, eu aprendi isso na década de 80. Se a terra inclinasse 10 graus para um lado, ou para a direita ou para a esquerda, sumiria toda a água do planeta. Mas se inclinasse ao contrário, a gente morreria tudo afogado. Você vê como é que Deus fez um planeta desse imenso, trabalhando numa perfeição desde que Ele criou, e nós temos primavera, verão e inverno. De vez em quando vem uma seca, mas no tempo de Abraão já tinha seca também. Eles falam que é o desmatamento. O que o pessoal estava desmatando naquele tempo? Quase nada. E veio seco, Abraão teve que ir para o Egito buscar auxílio. O Zé do Egito, o neto dele depois, profetizou para o faraó: olha, o sonho que você teve vão ser 7 anos de fartura. E depois 7 anos de miséria. Então você vai ser o primeiro-ministro, você vai administrar isso. O José pegou o financiamento, mandou todo mundo plantar, e o faraó plantou também, pegou todo o dinheiro do Egito e plantou, e colheu durante 7 anos, fez silos, guardou alimento, e depois o mundo todo ia lá comprar. E lá no Egito, aqueles que tinham muito dinheiro, depois não tinham mais nada, vendiam as terras para o faraó. Ele conseguiu todas elas de volta, pagando a eles moeda certa, sem tomar nada de ninguém, porque o homem de Deus estava lá. E o homem de Deus que escreveu isso aqui era o profeta Isaías. Ele sabia o que estava escrevendo. Veja o versículo 21 agora. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, e trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então nós precisamos apresentar a Deus. Não fazer uma coisa da hora para outra, não. Deus, eu queria mudar de vida, eu queria melhorar. Eu queria morar numa casa que é minha. Eu queria dar boa alimentação para os meus filhos, boa educação. Me ajuda. Vai servindo a Deus, você vai ver como é que as portas vão se abrindo. Muitos fizeram isso. Tem uns cristãos que são meio diferentes. Eles não querem nem saber nada. Depois que vem a crise, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Apresente a sua demanda, que Ele vai mostrar na palavra o que você tem que fazer, o que você tem que crer. Estou doente, fala com Ele. Estou endividado, fale com Ele. E vai falando que Deus vai dando a bênção. Às vezes a pessoa fica endividada e quebra porque não calcula bem. Eu, aos 20 anos, eu tinha um comércio de roupa no Rio. Eu fali na época. Fiquei devendo. Aqui tinha vários comerciantes de São Paulo que eu dava o cheque, e o cheque foi igual borrachudo, bateu e voltou. Aí eu disse, eu vou pagar você, pode esperar, que eu sou de Deus. Arrependi e falei, Deus, nunca mais eu quero dever 1 centavo a ninguém. E comecei então a fazer negócio, ia lá e pagava. E depois que eu paguei o último, eu marquei meu casamento, porque eu falei, só vou casar quando eu não dever 1 centavo a ninguém. E hoje você deve quanto? 0,0. Não. Que eu tenho é meu, que Deus dá. E na obra de Deus eu não tenho salário, eu trabalho por amor, porque Deus me deu uma capacidade que eu uso. Antigamente era assessor financeiro, eu pegava grandes empresas, banco de investimento, fazia o casamento. E aí Deus vai me abençoando, e graças a Deus por isso. Sou dizimista, sou ofertante, glória a Deus, e sou patrocinador. Só não posso falar de quantas pessoas, senão eles vão parar. Eu faço a minha parte, né? E graças a Deus por isso. Então a gente tem que trabalhar para Deus. E falta coisa nenhuma, pessoal. Ele diz, apresenta as vossas demandas. A vossa demanda. Eu apresentei, Deus, eu quero mudar de vida. Esse negócio não dá certo, não. Eu sou teu filho. Um versículo que bateu fundo no meu coração foi Romanos 13:8. Aquilo ali foi forte, foi como se fosse um murro dele aqui, que eu caí desmaiado lá. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Eu prometo, nunca mais eu vou dever. Às vezes vou comprar uma coisa, eu faço em 4 vezes. Então, qual desconto você me dá? A pessoa já pôs o juro aí, vão negociar que talvez eu possa pagar na hora. Aí negocia, vamos pagar. Ganhei aquele trocado, quer dizer, que eu iria perder. Então, Deus sabe fazer a coisa.
apresente a sua demanda, trazer as vossas firmes razões. Todo domingo que você vier, já traz para diante de Deus. Deus, estou combatendo esse mal, vou combater e vou ser bem sucedido. Ô irmão, hoje é dia de você que veio buscar bênção, levar a bênção. Mas se Deus não quiser, não tem esse negócio não, esse ensinamento é errado. Desde o dia que Ele pegou a nossa doença, pôs Jesus sofreu. Vou falar uma coisa forte. Deus não pode exigir que você, por algum motivo, sofra o que Jesus sofreu. Porque então Ele brincou com Jesus. O Filho dele, não. O Filho dele nos substituiu. A Bíblia diz, pegou nossa iniquidade, transgressão, pecado, colocou, Ele foi separado de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus provou a separação de Deus. Ele gritou, meu Pai, por que me abandonastes? Porque o Pai não podia ficar com ele, ele ia destruí-lo. Deus é um fogo consumidor. Aí Ele pegou nossas doenças e Jesus sofreu. Foi isso que Ele fez lá no inferno, Ele desceu sozinho no inferno. Isaías 63, primeiros versículos falam disso. E lá Ele lutou com o diabo, não no vale tudo, mas tirando o diabo que ele tinha de autoridade, por causa do pecado de Adão, para fazer a gente sofrer. Jesus tirou tudo, a obra foi feita completa. Ele despiu o diabo daquele poder de cativeiro que ele tinha. E quando ele subiu, diz a Bíblia, que ele levou cativo o cativeiro. Não deixou aqui não para o diabo pegar de novo e oprimir a gente. Nunca mais. Você encontrou Jesus, acabou. Acabou o seu desespero, acabou sua angústia, a vontade de se matar, de fazer coisa errada. Você passa a ser uma pessoa de bem. Veja agora, Atos dos Apóstolos, o que Deus promete fazer por nós. Eu já falei até o versículo 3, e vou começar no 4 aqui, senão eu vou ficar repetindo muito e você não vai entender matéria nova. Atos capítulo 1, versículo 4. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Ele esteve com eles depois da ressurreição. Jesus passou 40 dias aqui no mundo depois que Ele ressuscitou. Ele não ficou indo para lugar bonito, para ver o que Ele fez, não. Ele ficou na presença de Deus e ensinando os apóstolos. No versículo 1 fala isso aqui, olha. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Ele começou e hoje continua. Cada geração Ele está ensinando. Uns pegam, outros não pegam. Aquele que despreza vai ficar desprezado. O que pega vai ficar do lado de Jesus por toda a eternidade. Aí o versículo 4, e estando com ele, determinou-lhes, deu uma ordem, que não se ausentasse de Jerusalém. Queridos, quando Deus lhe revela uma coisa, Ele está determinando aquilo para você. Senão Ele não ia falar com você, e você iria conhecer, sentir que Isaías 53, 4 e 5 é verdade, que diz, verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, nossa enfermidade, nosso castigo, a nossa iniquidade, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos sarados pelas feridas dele, as marcas que os chicotes romanos fizeram, a marca dos cravos, tudo aquilo ali é pisadura que ele sofreu. Ele sofreu um açoite de 40 vezes menos um, era comum, 39 vezes. O soldado romano, primeiro eles amarraram ele a um poste, aqui ficou amarrado, tiraram a roupa das costas dele, e o soldado romano com um chicote que tinha 9 tiras, e no final um pedaço de osso ou chifre, era um flagelo tremendo. Um homem corpulento, forte, pegava, girava no alto assim e sentava nas costas dele, 39 vezes. Olha que negócio, multiplicado por 39, multiplicado por 9, que eram 9 tiras, 351 chicotadas. Porque 40 vezes 9, 360, menos 9, 351 chicotadas. Ficou todo ferido, ele, com aquelas feridas. Ali Deus colocou a nossa doença. Você não tem que aceitar, não. Você tem que aprender a se levantar pela fé e mandar o mal embora.
Você que não aguenta a tentação quando vê faz, não pode ser assim. Você vai resistir esse demônio, ele vai sair de você. Não, eu nasci para a perdição. Você nasceu para ir para o céu. Você está deixando o demônio levar você para a perdição. E a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Voltando aqui ao versículo 4. Determinou que não se ausentar de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes. Ele falou da promessa. Qual era a promessa? Vale o versículo 5 agora. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui eu vou parar. Tem mais explicação aqui, depois você pode ler. Nós vamos agora no dia 7, eu estou esse dia na África pregando a palavra de Deus, mas volto para o dia 7 estar com vocês aqui, sábado e domingo dia 8, vai ser a Santa Ceia última do mês. Nós vamos comer do pão e beber do cálice, como ele ordenou, do vinho, que é o sangue, que é o suco de uva, o sangue de Cristo, em memória do que ele fez. Então você se prepare em oração, fala, Deus, eu preciso mudar de vida. Se você faz coisas erradas, tem que parar, e pare. Se você está doente, quero parar com essa doença, eu quero ver o Senhor me curar. Porque se ele curou uma pessoa, ele está na obrigação de curar todo mundo que crê. Porque ele não faz acepção de pessoas. Para ele tanto faz se eu de 2,5 metros ou se eu de 1,5 metro. Mesma coisa para ele. Se uma pessoa bem corpulenta, forte, ou se eu magérrimo. Ele cura, liberta, ele abençoa. Ser muito pobre ou mais ou menos, não importa. Ele tem a bênção para dar para nós. E vai dar através da palavra.